E aí, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, como prometido, vim aqui pra gente resolver então a prova da Unesp, né? O primeiro dia, aquele destinado à galera de biológicas. Uma prova bem bonitinha, tá legal? A gente vai resolver algumas questões interdisciplinares, na verdade, para ser mais específico, são três, né? Que são interdisciplinares com biologia e geografia, e as demais são de biologia, tá legal? Pra quem não me conhece, eu sou o professor Piaça, tá? E esse canal é destinado aí a gente fazer essas resoluções, tá? Então compartilha aí para a galera também poder ter acesso, né, a essa resolução, que é uma forma de ajudar aí vocês nesse momento de vestibular, tá legal? Então a gente vai começar aí pela questão de número 52, tá? Que é uma questão interdisciplinar com geografia. Ela fala o seguinte, ó: os corredores florestais são estratégicos para a conservação e a redução da paisagem degradada. Sobre o ponto de vista do meio ambiente, a implantação desses corredores é importante por combater, letra A, fragmentação do ecossistema e intercâmbio de polinizadores. O ecossistema, tecnicamente, ele já foi fragmentado, né? Então, o corredor ele vai ligar as áreas fragmentadas, tá legal? Essa alternativa a gente descarta. Letra B, refúgio de fauna, não apenas fauna, mas flora, né? E descontrole biológico de pragas. Essa alternativa não faz sentido. Letra C, diminuição de áreas naturais. Beleza, então você faz um corredor ecológico, você mantém uma área natural aí, né, entre dois fragmentos, tá bom? E isolamento de espécie, beleza. Imagina que eu tenho dois fragmentos aqui, ó. Como eu tenho um corredor ligando esses dois fragmentos, é possível, né, que exista um intercâmbio de espécies, né, entre essas duas áreas. Então a gente tem uma manutenção do fluxo gênico. A alternativa correta, letra C. Letra D, falar de perda de produtividade do solo, não é esse o objetivo de um corredor ecológico. Tá? Letra E é combater o efeito de borda. Efeito de borda são as alterações climáticas, condições ambientais que acontecem na borda dos ecossistemas. Então, quanto mais fragmentado ele tiver, maior o efeito de borda, né? E a movimentação de animais silvestres. Beleza, isso possibilita a movimentação de animais silvestres, porém, o efeito de borda, uma vez que você já reduziu o ecossistema, você já fragmentou ele em várias áreas, o efeito de borda vai estar lá. Tá? Então, a alternativa mais plausível aí pra gente é a alternativa C, né? Que o gabarito dá. Lembrando que o gabarito oficial já está disponível também, né? Questãozinha 53, também é uma questãozinha que está junto aqui com a matéria de geografia, tá? Ela vai falar o seguinte pra gente. Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná vêm testando o emprego de uma substância que impede a formação de óxido nitroso, que é o NO2, um gás lá do efeito estufa também, né? A dicianodiamida, que é o DCD, bloqueia as reações que levam à formação desse gás ao inibir o processo de nitrificação que age sobre o amônio liberado no solo pela urina. Além de minimizar a formação de gás, o inibidor ainda apresenta outra vantagem: impede a formação de nitrato no solo. Né? Ao inibir a formação do gás N2O, que é o óxido nitroso, e do nitrato no solo, o emprego do DCD poderá reduzir, respectivamente. Bom, a letra A fala assim, ó: a chuva ácida, beleza, calagem. Calagem não, gente. Calagem é uma técnica empregada na agricultura relacionada com a correção do solo. Tá? Essa tá fora. Letra B, efeito estufa, beleza, N2O, óxido nitroso é um gás intensificador do efeito estufa. E poluição do manancial. Pode ser, gente, poluição do manancial está relacionado, então, a gente pode relacionar, né, com essa oferta de nitrato que pode eventualmente atingir esses mananciais e desencadear, por exemplo, um processo de eutrofização. Né? Então a alternativa correta é a letra B. Evapotranspiração, transpiração vegetal, não está relacionado com a questão do óxido nitroso, né? Letra D, geada, também não está relacionado a isso. Letra E, efeito albedo. Gente, isso daqui então um rodapézinho de página. Efeito albedo é um processo relacionado com a reflexão de raios solares em regiões aí onde a gente tem calotas polares.
Tá? Então imagine o seguinte, eu tenho uma calota polar, o raio solar está incidindo nela, a hora que incide na calota polar, parte desses raios, em vez de serem absorvidos, voltam. Né? Então isso diminui o efeito, o aquecimento global. Tá? Se a gente pensar aí que o óxido de nitroso ele vai combater o efeito estufa, beleza, pode ser. Agora a ressurgência, né, que é a alteração aí da posição daqueles nutrientes na água devido à alteração de temperatura, não está diretamente ligado com o nitrato no solo. É algo relacionado com temperatura e não com o nitrato em si. Tá legal? Então, duas questõezinhas aí dentro da parte de geografia. Agora a gente vai lá para a questão de número 61, né? Uma questãozinha de cadeias e teias alimentares. Então, ela traz uma imagem para a gente de uma viúva negra atacando uma cobra, né? Tem um texto, o texto fala assim, ó, uma aranha consegue matar e comer uma cobra? Essa pergunta é o tema de um novo estudo publicado no Journal of Archaeology. A resposta é um grande sim. As aranhas que comem cobras podem ser encontradas em todos os continentes, exceto no Ártico. Para compreender completamente o papel importante das aranhas no equilíbrio da natureza, é crucial compreender todo o espectro dos seus hábitos alimentares, diz Martin, o líder do estudo e especialista em aranhas da Universidade de Basileia, na Suíça. Bom, a reportagem apresenta uma situação peculiar em uma teia alimentar, na qual as aranhas comem cobras, que por sua vez comem aranhas. Né? Então é meio recíproco. Contudo, outros organismos integram essa teia alimentar, como exemplificado no esquema a seguir. Então está aparecendo do lado para vocês. Nós temos um esqueminha, né, que ele trouxe para a gente de uma teia alimentar, que envolve planta, gafanhoto, pássaro, aranha e a cobra. Né? Considerando as informações do texto e a teia alimentar do esquema, ele quer que a gente assinale a alternativa correta. Letra A. Os gafanhotos e os pássaros transferem para a teia parte da energia obtida pelos produtores. Beleza, gente, essa está correta, né? O produtor ele é responsável pela conversão de energia luminosa em energia química, posteriormente a disponibilização aí, né, dessa energia para os outros níveis. Então, o gafanhoto e o pássaro é consumidor primário, se alimenta da planta, obtém parte da energia, né? E posteriormente disponibiliza isso para os próximos níveis tróficos. Tá? Lembrando que não é toda a energia que a planta obteve que é passada para o gafanhoto, para o pássaro. Existe um consumo aí, né? Então lembra da formulinha lá de produtividade primária líquida, né? É a produtividade primária bruta menos o R. O R é representado pelo consumo, por exemplo, a respiração. Alternativa correta, letra A. Letra B, uma alternativa errada, né? Ela fala o seguinte: a biomassa obtida nas plantas se mantém de maneira cíclica na teia alimentar. Bom, não é algo relacionado com um ciclo, né? A matéria sim ela é cicla, mas a biomassa ela envolve perdas, né? Então a gente tem aí processos que levam a planta a reter água, a perder água, né? O que altera um pouco essa biomassa em si. Letra C. Toda a biomassa obtida dos pássaros pela cobra será transferida para as aranhas. Não, a gente tem uma incorporação dessa biomassa, por exemplo, em crescimento do próprio animal. Né? Letra D. Bom, a letra C, né, tá meio relacionada com o fato do porquê a B está errada. Né? Letra D. A energia flui de maneira cíclica. Não, a energia ao longo de uma cadeia, de uma teia alimentar, ela vai diminuindo. Tá legal? Letra E, a maior quantidade de energia química transferida estará disponível nas aranhas. Não, a maior quantidade de energia química disponível para transferência, ela está presente nos produtores, no nosso caso, nas plantas. Tá legal? Então, a alternativa correta do exercício 61 é a letra A. Exercício 62 é a terceira questão interdisciplinar com biologia. Né? Uma questãozinha interdisciplinar com geografia também. Tá? Então, ele tem um trecho, né, de uma reportagem que diz o seguinte: 5 estados brasileiros, entre eles São Paulo, enfrentam o que já é considerada a pior seca em 91 anos. De acordo com o Comitê de Órgãos do Governo Federal, que emitiu pela primeira vez na história um alerta de emergências hídricas para o período de junho e de setembro de 2021. Mas por que tem chovido menos? De acordo com especialistas, 3 fenômenos explicam
a falta de chuvas no Brasil. O desmatamento da Amazônia, o aquecimento global causado por queima de combustíveis fósseis e o fenômeno natural Lanina. A Lanina é um conceito lá de geografia, né, galera? E um dos efeitos dela que a gente vai utilizar para resolver aí essa questão, né, é o fato da Lanina, gente, estar relacionado com uma alteração nas águas do Oceano Pacífico, né? Então tem uma diminuição da alteração de águas do Oceano Pacífico, tá? Bom, o comando da questão, ele fala o seguinte pra gente, né? Sobre os fenômenos que explicam a falta de chuva no Brasil, citados na reportagem, podemos afirmar que, letra A, o fenômeno Lanina resulta no resfriamento das águas do Oceano Atlântico. Não é do Oceano Atlântico. Tá errada a letra A. Letra B, o aquecimento global acelera a evaporação de água dos oceanos, intensificando a formação de nuvens que se precipitam como fortes chuvas na região litorânea do Brasil. Galera, então ele está falando que está chovendo no Brasil. Olha o que o comando fala. Os fenômenos que explicam a falta de chuva no Brasil. Região litorânea no Brasil. Descarta essa alternativa. Letra C. O aquecimento global acelera o ressecamento do solo nas regiões sudeste e sul do Brasil, comprometendo o desenvolvimento da vegetação nas matas de galeria, as quais garantem o volume de água nos córregos que, por evaporação, leva à formação de chuvas na região. Galera, a questão de ressecamento do solo, se a gente pensar aqui no Brasil, ela é muito mais marcante em regiões lá no Nordeste, né? Então, regiões onde a gente tem cerrado, onde a gente tem a caatinga. Tá? Letra D, que é a alternativa correta, fala o seguinte: o desmatamento da Amazônia resulta em menor volume de água desprovido para a atmosfera, pela transpiração das árvores. Isso está correto. Aliás, o cerrado ele só não é um deserto, né, por causa dessa umidade proveniente aí da Amazônia, né, alterando a umidade trazida pelos ventos vindos da região norte para a região sudeste e sul do Brasil, as quais levam à formação de nuvens de chuva nessas regiões. Alternativa correta, letra D. Tá bom? Letra E, o desmatamento da Amazônia expõe grandes áreas de solo antes cobertas por vegetação, o que resulta no escoamento superficial das águas da chuva em direção aos rios e, consequentemente, menor volume de água evaporada para a formação de nuvens, que seriam transportados pelos ventos para a região sudeste e região sul. Não apenas para a região sudeste e região sul, né? E nada garante também que nós vamos ter um escoamento. Pode ter uma infiltração de água aí, né? Então, a alternativa correta, letra D, tá bom? Questãozinha de número 63. É uma questãozinha relacionada aí a hormônios, a métodos contraceptivos, né? Questão 63 tem um texto, né? O texto fala o seguinte, ó: a oferta de métodos contraceptivos e testes rápidos de gravidez aumentou em 7 vezes de 2012 a 2018 nas unidades básicas de saúde, os postinhos, que aderiram ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. A diversidade de métodos contraceptivos, no entanto, ainda é baixa e está concentrada em preservativos femininos, com pouca oferta de dispositivos intrauterinos, que é o DIU. Né? No Brasil, o único DIU disponível gratuitamente é o DIU de cobre. O cobre, gente, ele mata, imobiliza o espermatozoide. Tá? Não é uma barreira física, tá? Tem a ver com a liberação de cobre e o que o cobre causa no espermatozoide. Essa baixa disponibilidade do OBS impacta negativamente na diversidade de opções de escolha da mulher. Os métodos reversíveis de longa duração, como o DIU, tendem a ser o método de escolha da maioria das mulheres, quando as barreiras de acesso, custo e conhecimento são rompidas, ressalta a médica. O hormônio é detectado na urina. Né? Gente, o hormônio detectável na urina, inclusive no teste de farmácia, né, é o hormônio HCG, que é o gonadotropina coriônica. Né? Então, se é o HCG, o hormônio produzido lá pela própria estrutura da placenta e tal, se é o hormônio HCG, só pode ser a letra A, a letra B ou a letra D. FSH, que é o folículo estimulante, ele tem uma produção na hipófise, tá? Ele é um dos hormônios, né, do ciclo menstrual,
mas ele é um hormônio que não é característico ali detectável pela urina. Tá? Esse é o hormônio HCG. Então, ó, o hormônio detectável na urina, que indica o resultado positivo na gravidez, HCG. O método de ação do DIU. Bom, gente, o método de ação do DIU, ele é um método, né, que vai alterar aí as condições do útero, né, em presença do cobre, impedindo aí o espermatozoide de encontrar o óvulo. Tá? A alternativa que traz essa informação para a gente é a alternativa B, que é a alternativa correta. A letra A fala que o DIU cria uma barreira física. Ele não cria uma barreira física. Tá? A letra D fala de inibição da secreção de LH, hormônio luteinizante. Não tem nada a ver com ele influenciar ou não na produção do hormônio LH, que é o hormônio luteinizante. Tá? A ação dele é exatamente influenciar aí negativamente na permanência do espermatozoide. Tá legal? Então a alternativa correta é a letra B pra gente. Tudo bem? Questãozinha de número 64, uma questãozinha bem simples, né? Ela traz aqui alguns detalhes, algumas pegadinhas, né? Eu não gostei muito dela por causa de ter umas pegadinhas no meio, tá? Mas tecnicamente não é uma questão de um assunto muito complexo, né? Porque quando a gente fala de mutação, a gente sempre fala da questão, né, da síndrome de Down, uma alteração cromossomal, né? Então, a 64, ela tem um texto, né? Ainda no início da gestação, o casal Ellen Williams foi surpreendido com a notícia. Eram gêmeos idênticos, univitelinos, duas meninas. Um exame posterior ao parto surpreendeu novamente os pais. As duas crianças tinham síndrome de Down. O nascimento das meninas é considerado um fato raro. Isso porque estudos apontam que aproximadamente 1 a cada 700 ou 800 partos no Brasil é de uma criança com síndrome de Down. Especialistas acreditam que menos de 0,5% dos nascimentos de crianças com essa síndrome seja de gêmeos. Desses, apenas 1/3 são univitelinos. Os gêmeos univitelinos são aqueles que vão compartilhar, né, a mesma placenta, então vêm do mesmo processo de fecundação, que são os gêmeos idênticos. A condição cromossômica das células somáticas das meninas é caracterizada como trissomia do cromossomo 21. Então, o que significa isso? Que no cromossomo 21, no parzinho cromossomo 21, em vez de a gente ter um par de cromossomos homólogos, a gente tem 3 cromossomos lá. Tá legal? Uma aneuploidia, resultante de eventos biológicos e específicos. Bom, um desses eventos então ele quer saber o que leva, né, a essa trissomia no cromossomo 21. Letra A não disjunção das cromátides irmãs em um dos cromossomos 21 na meiose 2. Beleza, gente. Se não dividir as cromátides irmãs, então imagina que eu tenho um cromossomo duplicado, né? Aquele cromossomo que tem 2 cromátides. Se essas cromátides não forem separadas, eu vou formar aí um gameta, nesse caso da alternativa A gente está falando de um gameta feminino, que vai ter um cromossomo a mais no parzinho 21. Que quando for fecundado pelo espermatozoide, que seria um espermatozoide com 23 cromossomos, né? O que eu vou ter? 2 cromossomos no parzinho 21, oriundo ali do gameta feminino, mais um cromossomo que corresponde ao parzinho 21 vindo do espermatozoide. Então eu vou ter uma trissomia no cromossomo 21. A alternativa correta é a letra A. Letra B fala o seguinte: a fertilização concomitante do óvulo por 2 espermatozoides. Gente, essa é a pegadinha, tá? Para não dizer que nunca aconteceu, eu já encontrei 3 casos disso. Mas não é o que acontece, tá legal? É um óvulo, um espermatozoide, tá? No caso do gêmeos univitelinos, tem uma fecundação, depois uma divisão celular, e aí cada célula oriunda dessa divisão, né, do zigoto aí, segue um desenvolvimento embrionário, tá legal? Então, não é um óvulo com 2 espermatozoides. A letra B era a pegadinha. Letra C. Fusão do material genético do corpúsculo polar ao núcleo haploide do óvulo, cada qual com um cromossomo 21. Se cada um tiver um cromossomo 21, eu vou fazer um parzinho. Não vou ter uma trissomia. A alternativa C está errada. Letra D. A não disjunção dos cromossomos homólogos do par 21 na mitose.
Gente, mitose não tem separação de cromossomos homólogos. Esse é um evento da meiose, né? Que vai levar à formação aí dos gametas. Tá? Letra E, a não disjunção dos cromossomos homólogos do par 21 na meiose 2. Meiose 2 é a separação de cromátides irmãs. Separação de cromossomos homólogos é meiose 1. É a primeira divisão da meiose. Tá legal? Então, a alternativa correta aí do exercício 64 é a letra A. Questãozinha de número 65. Fala o seguinte. Para obtenção de plantas transgênicas em laboratório, um dos vetores utilizados é o plasmídio, chamado TI, presente na bactéria do solo Agrobacterium tumefaciens. Os pesquisadores inserem nesse plasmídio um segmento de DNA de uma espécie que tem o gene de interesse, que é o DNA exógeno, e utilizam esse plasmídio como vetor para inserir o gene de interesse no genoma da espécie vegetal que se deseja modificar. Então é basicamente uma técnica de transgênico, né? Esse processo, de forma simplificada, está representado a seguir. Tá? Bom, então nós temos um esqueminha, né, com 3 etapas, 1, 2 e 3. Na etapa 1, aí, nós temos algo relacionado com uma alteração no DNA. Na etapa 2, ele mostra também algo relacionado ao DNA. Na etapa 3, ele mostra algo relacionado com a célula vegetal e a planta com um novo gene incorporado. Tá? Bom, a comando da questão vai provavelmente dizer para a gente, né, o que é 1, 2 e 3 aí. Aí ele fala o seguinte, na figura a seguir, as etapas em que ocorre a indução da diferenciação celular. Gente, diferenciação celular vai formar tecidos diferenciados. Isso acontece no 3. Tá? Porque eu tenho uma célula vegetal, essa célula vegetal está dando origem a uma planta com gene incorporado. Então nós vamos ter divisões celulares, diferenciações celulares para formar uma planta com diferentes tecidos. Se a indução da diferenciação celular é o item 3, só pode ser a letra B ou a letra E. Qualquer um dos dois itens que você souber, 1 ou 2, você já elimina a questão, você já marca a alternativa correta. Aí depois ele vem lá, a aplicação das enzimas de restrição. Né? Galera, enzima de restrição é o número 1. A enzima de restrição ela vai cortar exatamente o trecho do gene de interesse. Elas são tesouras moleculares, tá? Que cortam exatamente aquele trecho de interesse do DNA. Legal? Então, a alternativa correta do exercício 65 é a letra E para a gente. Tá? Aí depois ele fala lá, né? E a recombinação entre genes de interesse. A recombinação dos genes de interesse, né, do DNA e o DNA vegetal é o 2. Tá legal? Então, a alternativa correta é a letra E. Tá? Estamos acabando, gente. Faltam só 3 exercícios aí. Exercício de número 66. Questãozinha de botânica. Ei, tinha que ter, né? Bom, a disposição e a distribuição de estômatos nas folhas são adaptações das espécies vegetais aos ambientes onde ocorrem. Gente, estômato relacionado à transpiração vegetal, perda de água do vegetal, né, no estado gasoso. Os estômatos podem estar dispostos em ambas as faces da folha ou apenas uma delas. Quando são encontrados nas duas faces, a folha é chamada anfiestomática. Quando é em apenas a face inferior ou abaxial, é a hipoestomática. E quando estão presentes apenas na face adaxial superior, é a folha epistomática. Tá? Então ele dá essa informação importante para a gente. Tá? A figura 1 representa a sálvia, uma planta aquática cujas folhas flutuam sobre a água. Gente, se a folha é aquática, não faz sentido o estômato estar na face inferior, porque vai estar em contato com a água. Então os estômatos eles estão na face apenas superior. Né? Então a figura 1 ela é uma folha que foi classificada aqui como epiestomática pelo texto. Tá legal? A figura 2 representa o pequizeiro, uma planta característica do cerrado, espécie vegetal arbórea de ambientes quentes e baixa pluviosidade. Gente, se é no ambiente quente, o que a gente espera? Que o estômato esteja na face inferior da folha. Tá legal? Por quê? Porque a incidência de luz aqui é menor. Então a temperatura no qual o estômato vai estar sujeito é relativamente menor. Logo a planta transpira menos, logo ela perde uma menor quantidade de água. Então, a figura 2, que é o pequizeiro, que vai ter folhas apenas na face inferior, ela é hipoestomática, segundo a parte inicial do texto. E a figura 3,
né, representa exemplares de bromélia, espécie vegetal adaptada a ambientes úmidos de alta pluviosidade. Então ela pode ter estômato distribuído nas duas faces, tá legal? Já que a disponibilidade de água ela é alta. Então nós estamos falando de uma planta característica de mata, né? Que vai ser classificada aqui como anfiestomática. Bom, aí o exercício 66, o comando da questão fala assim, ó. A figura que representa as espécies anfiestomática. Anfiestomática é a figura 3, né, de Mata Atlântica. Hipoestomática. Hipoestomática são os estômatos presentes na face inferior. Estômatos presentes na face inferior é a planta 2, que é o cariocar, característica do cerrado, né? E a epistomática. A epistomática é na parte de cima, né? Que é a plantinha 1, que é a nossa plantinha aquática. Estão corretamente relacionados com seus respectivos biomas em... Bom, plantinhas aquáticas, né? São características do Pantanal. Então, a alternativa correta para a gente é a letra A. Tá legal? Bom, uma questão muito bonita, por sinal, muito bem feita, muito bem elaborada. Questãozinha 67, uma questãozinha de genética, né? Então, ela fala o seguinte, ó. A figura apresenta a radiografia da mão de uma menina portadora de polidactilia. Galera, polidactilia é uma herança autossômica dominante, tá? Ai, Piazza, mas eu não lembrava disso. Bom, tudo bem, vai dar para resolver isso pelo exercício. Uma anomalia genética que consiste na alteração quantitativa anormal dos dedos da mão, quirodáctilos, ou dos pés pododáctilos. A família dessa menina, seu pai e seus avós paternos, são portadores da mesma característica, mas não sua tia e seu tio, únicos irmãos de seu pai. A mãe e o único irmão dessa menina não apresentam essa característica. Galera, vai aparecer do lado aí para vocês o heredograma, tá bom? O heredograma vai aparecer aí do lado para vocês, que é exatamente a descrição desse trecho. A hora que a gente olha o heredograma, o que a gente vê? A gente vê que o pai dessa menina, como tem avós paternos afetados, o heredograma que a gente tem é no seguinte padrão. Pais afetados, né, tendo filhos normais. Pais afetados com filho normal, herança autossômica dominante. O pai dessa menina, ele é heterozigoto. Por que ele é heterozigoto? Porque ele tem um filho, que é irmão dessa menina, que é normal. E esse filho é azinho. A mãe dessa menina também é normal. Ela é azinho também. Então, o que a gente tem? O pai dessa menina, ele é heterozigoto, azinho. A mãe é azinho. Tudo bem? O tipo de herança dessa característica, bom, o tipo de herança é a herança autossômica dominante. Se você já sabe isso, ou é a letra D ou é a letra E. O tipo de herança, né, e a probabilidade de que os pais da menina tenham um terceiro filho masculino com polidactilia. Então, probabilidade de ser menino, meio, vezes probabilidade dele ser polidáctilo. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar o pai, que é azinho, cruzar com a mãe, que é azinho. Eu vou ter meio ou 2/4 de azinho e 2/4 de azinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer meio de ser menino vezes 2/4 ou meio, né, de ser polidáctilo, que é o azinho nesse caso. Então, a resposta vai ser 1/4 ou 25%. A alternativa correta é a letra D. Tá legal? E, por fim, questãozinha de número 68, né? Uma questãozinha que envolve alguns conceitos genéticos. Ela fala o seguinte, ó. Em um tubo contendo meio de cultura líquido, um pesquisador inoculou bactérias Escherichia coli para se multiplicarem. Ao final do dia, as bactérias haviam se multiplicado e consumido quase que totalmente a glicose que compunha o meio de cultura do tubo. O pesquisador retirou 10 amostras desse tubo e inoculou cada uma delas com outros 10 tubos, identificados pelos números 1 a 10, que continham meio de cultura de composição idêntica àquela do início do experimento. Ao final do segundo dia, o pesquisador retirou uma amostra de cada um desses 10 tubos e a inoculou individualmente em 10 novos tubos numerados que continham meio de cultura igual ao início do experimento, mantendo essa transferência sempre entre tubos da mesma numeração. Esse procedimento foi repetido todos os dias ao longo de um ano, como esquematizado na figura. Então, nós estamos tendo uma diluição aí, né, e novos meios de cultura sendo feitos dessa bactéria Escherichia coli. No último dia do experimento,
As bactérias de 10 tubos foram analisadas e o pesquisador verificou que alguns tubos continham bactérias com características bioquímicas bastante diferentes daquelas dos demais tubos e diferentes daquelas da bactéria usada no início do experimento. Então nós temos uma alteração aí, né, de características bioquímicas dessas bactérias ao longo do experimento. Então esse experimento evidencia que, letra A, competição interespecífica, não, é intraespecífica, porque são indivíduos da mesma espécie, está errado. Letra B, convergência adaptativa, resultante da manutenção das características do ambiente em cada tubo. Gente, convergir, ir para o mesmo ponto. Convergência adaptativa, ela gera características semelhantes. Tá? Não necessariamente nós temos um mesmo ancestral comum nesse processo, mas as características são semelhantes. E o texto está falando que as características bioquímicas são diferentes. Não pode ser convergência. Letra C, divergência genética, agora sim, causada pelo favorecimento de mutações adaptativas não compartilhadas entre populações bacterianas de tubos com números diferentes. São populações isoladas, sofrem pressões seletivas diferentes, né? Letra D, então a C é a correta, né? Letra D, especiação simpátrica, uma vez que novas espécies bacterianas surgiram. Ele não está falando, gente, que são novas espécies, ele está falando que as bactérias elas têm características bioquímicas bastante diferentes. Né? Tá errada a D. Letra E, deriva genética, que se caracteriza pelo aumento das frequências, não, é diminuição de frequências, né? Fixação de determinados alelos. Então a alternativa correta mesmo é a letra C. Tá legal, galerinha? Então, essa foi a prova de biológicas aí, né? Do vestibular da Unesp para 2022. Espero que vocês tenham curtido a resolução. Qualquer dúvida, como sempre, me mandem aí e a gente conversa sobre as questões, tá legal? Amanhã tem resolução da segundo dia, né, de prova da Unesp, tá legal, galerinha? Então, aquele beijo para vocês, aquele abraço, compartilhe aí novamente para a galera poder assistir também, tá? E a gente vai conversando, tá legal? Então, até amanhã. Tchau!